sou a professora Júlia de Matemática e essa é a nossa aula de número 79. Hoje nós vamos ver um pouco sobre ângulos determinados por uma transversal. Então o objetivo vai ser demonstrar as relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o caderno, caneta, lápis, borracha e régua, caderno e caneta para vocês copiarem as informações e lápis, borracha e régua para resolverem os exercícios. Então, nós vamos iniciar relembrando rapidamente o que são ângulos opostos pelo vértice, né? Então, consideremos aí duas retas R e S que se cruzam em um ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y, conforme mostra a figura a seguir. Os ângulos de medidas X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice. Também são opostos pelo vértice os ângulos de medidas A e B. Observem aqui, ó. Nós temos então a reta construída ali, com reta R e reta S, que se cruzam no ponto V, e nós temos os ângulos AB, X e Y, onde AB são opostos pelo vértice e X e Y também são opostos pelo vértice, é assim que a gente chama, certo? Observe que os lados do ângulo de medida A são formados pelos prolongamentos dos lados dos ângulos de medida B, ou seja, aqui se eu pegasse o ângulo B, tá vendo? E prolongar a reta dele, vai ser exatamente as mesmas retas que formam o ângulo A, ok? Então, nós chegamos à conclusão de que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. A gente consegue mostrar que essa afirmação é verdadeira, né? Olhando a figura, a gente pode ver que x mais a é igual a 180 e também que y mais a é igual a 180, certo? Então, x mais a vai ser igual a y mais a, porque os dois valem 180, e cancelando o a nos dois membros, a gente chega à informação de que x é igual a y. Se a gente fizer a mesma coisa com o ângulo A e B, a gente vai chegar à conclusão de que dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ok? Eles vão ter sempre a mesma medida, tá certo? Você poderia também verificar que as medidas de ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida usando um transferidor, né? Basta medir quantos graus tem cada um dos ângulos e você vai perceber que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, ok? Então, importantíssimo saber, né, qual a parte que vocês precisam ter copiada no caderno. Essa parte importante aqui, ó, que ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser congruentes, ou seja, vão ter a mesma medida. Essa parte importante que vocês precisam ter copiado no caderno quando vocês forem pesquisar aí sobre ângulos opostos pelo vértice, vocês já vão saber o que é, beleza? Então, a gente agora vai dar uma relembrada também em o que são ângulos adjacentes, certo? Então, dois ângulos, eles são consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Como assim? Aqui, observem que o ângulo COB e o ângulo BOA, eles estão no mesmo vértice e têm um lado em comum, que é o lado B, certo? Então, eles não têm ponto em comum interno, né? No caso, eles não compartilham de nenhum ponto igual aqui na parte de dentro, mas eles têm em comum apenas o lado OB, ok? Eles são o que a gente chama de ângulos consecutivos, porque é um ângulo que vem logo após o outro, certo? Mas o que será então que seriam ângulos adjacentes? Dois ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns, ou seja, dois ângulos consecutivos que vêm um depois do outro, que não tem nenhum ponto em comum interno, né? Nenhum ponto interno em comum, são chamados de ângulos adjacentes, certo? Então, não basta eles serem consecutivos, eles não podem ter nenhum ponto em comum. Aí, eles vão ser chamados de adjacentes, ok? Então, no nosso exemplo aqui, AOB e BOC são ângulos adjacentes. Mas, observe que é importante, que AOB e AOC, eles têm um lado em comum, que no caso seria o AA, e possuem o mesmo vértice. Então, eles são ângulos consecutivos, mas eles não são ângulos adjacentes porque eles têm pontos internos em comum. Observe que OA e OAB
OAC e OAB tem essa parte aqui do OAB em comum, certo? Pertence aos dois ângulos. Então, eles são consecutivos, mas não são adjacentes, certo? Ângulos adjacentes não podem ter pontos internos em comum. Tranquilo? De novo, novamente, a parte que vocês precisam ter no caderno seria essa daqui, né? Ângulos adjacentes, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. São chamados de ângulos adjacentes. Seria interessante ter essa parte do exemplo aqui também, se vocês quiserem, né? Para ficar claro a diferença entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, ok? Mas é sempre importante relembrar todos esses pontos, tranquilo? Agora, ângulos correspondentes. Então, dadas duas retas paralelas, aqui nós temos duas retas paralelas, interceptadas por uma transversal, a gente obtém 8 ângulos, certo? Os pares de ângulos AE, vejam que eles estão até na mesma cor, ó. AE, BF, CG e DH são chamados de ângulos correspondentes. Por quê? Observe que eles estão meio que na mesma posição, só que cada um em uma reta paralela diferente. Mas eles estão basicamente na mesma posição ali dentro da nossa construção, certo? Então, dadas duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes vão ser congruentes. Então, se a reta transversal corta duas retas determinando ângulos correspondentes congruentes, essas retas são paralelas, tá? Então, estou falando aí de duas retas paralelas, elas precisam ser paralelas, cortadas por uma reta transversal. Então, olha só, a gente tem basicamente, então, que o ângulo A e o ângulo E vão ser ângulos correspondentes. E a gente acabou de ler que ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Então, A é congruente a E. Mesma coisa aqui no ângulo C e o ângulo G. Eles são ângulos correspondentes. Observem que eles estão na mesma posição em relação à reta R e à reta S, certo? Então, eles estão à mesma posição, no mesmo lugarzinho ali na nossa transversal. Eles são ângulos correspondentes e, portanto, também são ângulos congruentes, ok? Mesma coisa aqui, ângulos B e F também são ângulos correspondentes, ou seja, são ângulos congruentes. Aqui também, por último, nós temos ângulo D e ângulo H, também são ângulos correspondentes e, por isso, eles são congruentes, ok? Vamos ver esse exemplo aqui, então, para a gente aplicar isso que a gente acabou de ver. Como que a gente faz? Olha só, na figura ao lado, R é paralela a S, né? A gente já viu essa indicação matemática aqui, utilizando as duas barrinhas. Estamos falando de duas retas paralelas, tranquilo? Vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B, sabendo que em graus, A é igual a 2x mais 50 graus e B é igual a 4x menos 30. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente acabou de ver com relação a esses ângulos? Eles são ângulos correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. E se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, significa que o valor de um tem que ser igual ao valor do outro. Por isso que eu consigo, né? A gente pode pegar aqui, né? Como a reta R é paralela a S, ângulo A é igual ao ângulo B, são ângulos correspondentes. Então, eu vou igualar as duas equações que ele me deu ali. 2x mais 50 graus é igual a 4x menos 30 graus. Passando do x para um lado e número para o outro, né? A gente tem esse 4 que está positivo, vem para cá negativo, e esse 50 positivo vai para lá negativo. Eu vou ficar então com menos 2x igual a menos 80, multiplico tudo por menos 1, vou ficar com 2x igual a 80, 80 divididos por 2, a gente sabe que é 40 graus. Então, eu cheguei à conclusão de que x é igual a 40. Mas, observem que é importante, a pergunta não foi qual era o valor de x, a pergunta era qual é o valor de cada um desses ângulos. Então, além de calcular o x, eu preciso voltar na minha equação e calcular o valor desses ângulos. Ele me disse que A era igual a 2x mais 50 e eu encontrei que x vale
40. Então, no lugar do x, vai o 40 aqui. Eu vou ficar, então, com A igual a 2 vezes 40 mais 50. 2 vezes 40 é 80. 80 mais 50 vai me resultar em 130. Se os dois ângulos são iguais, então B também vale 130. Bem facinho de fazer, né, gente? É só importante ter na memória aí o que cada ângulo significa, né? Ângulo correspondente, ângulo adjacente, ângulo oposto pelo vértice. Então, vocês precisam relembrar esses nomes aí que a gente já estudou sobre eles, né? Mas é bom relembrar para que a gente possa aplicar corretamente nos exercícios. Como vocês puderam ver, é bem simples no exemplo, né? Só tem que prestar atenção no que está acontecendo ali no exercício, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Nós vamos ainda ver um pouquinho mais sobre isso, aprofundar mais sobre ângulos formados numa paralela cortada por uma transversal, perdão. Ângulos determinados, né, em retas paralelas que são cortadas por uma transversal. Nós vamos ver mais sobre isso, aprofundar um pouquinho mais esse estudo, mas eu espero que já tenha ficado claro aí o início desse conteúdo, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.